Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista, e agora estou aqui para ministrar outra aula de Ciências da Natureza para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Hoje, mais uma vez, contando com a participação, com a contribuição da nossa intérprete, Mari. Muito bem, professor. O que nós temos para hoje? Qual é o tema da nossa aula? Então, a nossa aula de hoje consiste na aula de número 7. Isso mesmo, aula de número 7. Professor, qual é o tema da nossa aula? O tema da nossa aula é seres vivos, composição química. Esta aula consiste na aula de número 1. Ou seja, nas próximas aulas daremos continuidade a este assunto a ser abordado. Muito bem. Professor, dentro desse tema, seres vivos, composição química, o que nós iremos trabalhar precisamente nesta aula? Iremos fazer inicialmente uma contextualização, uma abordagem geral sobre o tema tratado. Em seguida, iremos falar um pouco sobre a composição química dos seres vivos. E por fim, estaremos concluindo a nossa aula de hoje para a EJA, com alguns desafios, com algumas questões para colocar em prática o que nós vimos na teoria. Muito bem. Então, para início de conversa, só relembrando a nossa última aula, falamos sobre ser vivo. Ô Luciano, lembra para nós, por gentileza, que às vezes na correria do dia a dia eu termino esquecendo aí a aula passada. Não tem problema, a gente vai estar revisando. Então, ser vivo, nós vimos que para ser vivo, tem que apresentar algumas características exclusivas, algumas características específicas dos seres vivos. Ser vivo é tudo aquilo que tem vida. Ok, professor, então já sei que ser vivo é tudo que tem vida. Beleza, professor. Quais são as características, professor, que representam aí os seres vivos? Ou seja, que diferencia os seres vivos dos seres inanimados, dos seres que não têm vida. Então, nós vimos a primeira característica, metabolismo, que são as atividades que acontecem dentro dos seres vivos. Nós vimos também que os seres vivos apresentam organização celular, ou seja, o corpo é formado por células. Todos os seres vivos são formados por célula, exceto um. Quem, professor? Relembra para nós? Relembro. Os vírus. Os vírus, eles são seres vivos, porém desprovidos de célula, eles não têm célula. Depois nós vimos outras características dos seres vivos, como crescimento, reprodução, evolução e adaptação. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre os seres vivos. Vamos falar basicamente sobre a composição dos seres vivos. Preste bem atenção. Quando eu falo ser vivo, eu estou me referindo a 3 grandes grupos: aos animais, aos vegetais e aos micro-organismos. Quando eu falo animais, são os animais irracionais e os animais racionais. Por exemplo, nós, seres pensantes, né? A espécie Homo sapiens. Então, nós estamos no grupo dos animais, beleza? Quando eu falo vegetais, são todas as plantas, desde as mais simples, né? Desde lá o musgo, né? As algas, até as plantas superiores, as plantas frutíferas, dentre outras. Professor, e quando o senhor fala micro-organismo, que é outra característica, outra classe aí dos seres vivos? Quando eu falo micro-organismos, são aqueles seres muito pequenos, que a gente não consegue visualizar com olho nu, a olho nu. Só através do uso do microscópio, que é um aparelho, eu olho lá e consigo ver aquele organismo que era pequeno, eu vejo ele em tamanho ampliado. Por isso dá-se o nome de micro-organismo. Então eu falo das bactérias, eu falo dos protozoários, dos fungos, dentre outros. Ok? Muito bem, professor. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. A composição dos seres vivos, todos os seres vivos têm célula. Vai ser uma aula específica sobre célula, mas eu já adianto para vocês. Então, professor, o que é a célula? A célula, pessoal, é a unidade básica de todo e qualquer ser vivo. A célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Professor, eu estou ficando nervoso. Tem aluno que diz, professor, quando está em sala de aula, né? Eu estou nervosa, professor. Não fique não. A gente repete quantas vezes for necessário. Célula é a unidade estrutural. Olha só, pela própria nomenclatura. Célula é a unidade estrutural dos seres vivos, ou seja, a célula ela forma a estrutura do corpo dos seres vivos. Cabelo são células, pele célula, tecido nervoso célula, tecido sanguíneo são células.
Então, as células formam a estrutura do corpo. Quando eu digo unidade estrutural e funcional, eu estou dizendo também que as células realizam funções. Tudo em nosso corpo, tudo nos vegetais, nas plantas e nos micro-organismos, são células e realizam funções. Exatamente. Por exemplo, professor, cita para a gente, só por curiosidade, qual a função da pele? A pele é uma célula? Na verdade, é um conjunto de células formando aí tecido, né? As células se juntam e formam tecidos. Qual a função da pele? Proteção. Então, tudo tem uma função. Ô, professor, só um exemplo prático. Esses cabelinhos do nariz assim, tem gente que chega e sai, né? Chega junto com o do bigode, que tem homem que às vezes não para. Ô, professor, aquilo ali é o quê? Falta de higiene? Pode ser. Mas aqueles cabelinhos no nariz, eles são chamados também de cílios. Tem função no corpo? Tem. Qual é a função daqueles cabelinhos no nariz? São células? São. Qual a função? Filtrar o ar que nós respiramos. Quando nós respiramos, ele forma uma espécie de rede, passa o oxigênio e as impurezas do ar ficam retidas, formando aí o muco. Então, pessoal, tudo em nosso corpo são formados por células, as células formam a estrutura do corpo e as células realizam função. Tudo tem uma função em nosso corpo, nas plantas e nos micro-organismos. Mas na aula de hoje vamos falar quais são as substâncias químicas que entram na formação dessa célula. Eu costumo dizer que célula é uma fábrica, é uma fábrica que produz inúmeras substâncias, dentre elas proteínas. Porém, para essa fábrica funcionar, eu digo também que nós somos uma espécie de máquina, para essa máquina funcionar, precisa de alguns elementos fundamentais, que chamamos de substâncias químicas. Essas substâncias químicas, elas podem ser classificadas em inorgânica e orgânica. Vamos ver no próximo slide? Então, trazendo aqui para vocês, essas substâncias químicas, elas são fornecidas ao nosso corpo, são fornecidas às nossas células por meio da alimentação. Por meio da alimentação. Ô professor, como é que eu forneço as substâncias químicas que meu corpo precisa para o meu corpo? Por meio da alimentação. Ô professor, o que é a alimentação? É o ato da gente fornecer os nutrientes para o nosso corpo. Só uma pergunta, pessoal. O que é alimento? Essa pergunta é bem interessante. O que é alimento? Vocês já pararam para imaginar o que vem a ser alimento? Ah, professor, é tudo o que eu coloco na boca. Não, nem sempre, né? Presta atenção. Para ser alimento, tem que ter duas características básicas. Tem que fornecer energia e nutrientes. Se tiver energia e nutriente, é alimento. Às vezes eu pergunto, pipoca é alimento? Será que balinhas, daquelas em Alagoas, como eu sou alagoano, nós chamamos de confeito, Aqui eu acho que é bala normal, Será que é alimento? Tem gente que diz, não é alimento. Tem gente que diz, tem que comer comida, Que o pessoal fala que alimento é só arroz e feijão. Não. Para ser alimento, eu vou explicar para vocês não terem dúvida. Alimento é todo produto ou subproduto. Como assim, professor? Produto, leite, subproduto, queijo. Natural ou artificial? Natural. Encontrado naturalmente. Encontrado na natureza. Por exemplo, jaca, por exemplo, produto natural. Artificial, o doce de jaca. Então, para ser alimento, tem que ser todo produto ou subproduto, natural ou artificial, que possua um ou mais nutrientes que irão nutrir as nossas células. A partir da aula de hoje, na prática, você no seu dia a dia, aí, quando chegar em casa, não vai dizer assim, eu estou com fome, eu vou me alimentar para matar a fome, não. Eu estou com necessidade fisiológica de alimentos. Eu preciso de alimentos para nutrir as células do meu corpo. Exatamente dessa forma, ok? Muito bem, professor. Quais são, professor, essas substâncias químicas que são importantes para todos os seres vivos, em especial também para os humanos? Essas substâncias são as substâncias inorgânicas, assim como as substâncias orgânicas. Na aula de hoje, nós vamos falar apenas sobre as substâncias inorgânicas. Professor, tem diferença entre substância inorgânica e orgânica? Tem. Eu vou falar já para vocês agora. Professor, qual é a principal diferença entre substância inorgânica e orgânica? As substâncias inorgânicas, elas têm origem no reino mineral. Já as substâncias orgânicas, pelo próprio nome, têm origem nos organismos vivos. Ok? Professor, quais são as substâncias inorgânicas que são importantes para todos os seres vivos? Água
e sais minerais. Ô, professor, e quais são as substâncias orgânicas vitais para os seres vivos? Destaca-se por oportuno citar nesta aula as vitaminas, os lipídios, os carboidratos e as proteínas. Essas 4 substâncias orgânicas são consideradas nutrientes. Vão nutrir as nossas células para que nós nos mantemos vivos e que a gente possa realizar nossas funções vitais. Porém, tem outra substância orgânica que eu não vou citar nesta aula de hoje, por não ser nutriente, mas que é importante para os seres vivos, que são os ácidos nucleicos. Eita, professor, está falando grego. Calma, a gente vai entender precisamente na próxima aula, tá certo? Então, vamos começar a falar sobre a água, né? Falar dessa substância inorgânica para os seres vivos. Professor, o que é a água? Ah, é um negócio incolor, inodoro. Não, vamos entender de uma forma mais aprofundada. A água é uma substância inorgânica, originada aí do reino mineral, de vital importância para todos os seres vivos. A água é essencial. A água, pessoal, eu já adianto para vocês, que é a substância mais abundante, tanto dentro dos seres vivos, quanto fora dos seres vivos. Aproximadamente 70% do nosso corpo é constituído por água. Aproximadamente 75% do planeta Terra é água. Ô professor, tem gente que pergunta, professor, por que o nome é planeta Terra, ao invés de planeta Água, se tem mais água? Uma boa pergunta, vamos refletir. Olha só, então, é a água, a substância mais abundante. Beleza, professor. Professor, a quantidade de água, ela varia dentro dos seres vivos? Varia de acordo com a idade, de acordo com o nosso metabolismo, de acordo com as nossas atividades. Varia também de acordo com as espécies. Ok, professor. Ô, professor, a quantidade de água no mundo, ela poderá acabar um dia? Sim ou não? Pensem. No final, a gente vai trazer essa reflexão novamente, tá certo? Mas eu já adianto para vocês que a água ela tem um ciclo. As águas presentes no rio, no mar, no oceano, com o aumento da temperatura, essa água evapora. Em alta atmosfera, sofre condensação, formando as nuvens. Depois ela se precipita e retorna na forma de chuva ou neve, por exemplo. E daí o ciclo recomeça. Então, daí dá para vocês pararem e pensar, será que a água acaba ou tem um ciclo contínuo? Porém, é importante também destacar que a grande quantidade de água existente no planeta, ela está formando as calotas polares, também são água salobra, que a gente não pode fazer uso. A água que nós fazemos uso tem apenas 2% ou menos. Essa sim, eu já adianto para vocês que poderá acabar. Mas vamos lá, professor, cita para nós, por gentileza, por que eu tenho que ingerir água, por que as plantas precisam de água. A água serve para transportar e dissolver substâncias. A água regula a nossa temperatura corporal. Se está muito quente, nós ingerimos água, precisamos ingerir no mínimo 2 litros de água por dia. Ô professor, se eu beber 10 litros de água, vai fazer mal? Não. O excesso de água é eliminado por meio do processo de sudorese, suor, né? Lágrimas, também por meio da urina e por meio das fezes. Hoje, professor, nas fezes, sim, nas fezes também tem água, né? Tem fezes que é um negócio meio complicado, né? Mas tem umas que são meio pastosas. O professor não fala isso essa hora não, professor. É só por curiosidade, né? Mas vamos lá. Além disso, professor, a água nas plantas atua na fotossíntese. Professor, o que é fotossíntese? Calma, rapaz. Nós vamos ter mais aula. Vamos falar nas próximas aulas também sobre fotossíntese. Então, a água desempenha diversas funções nos seres vivos, além de hidratar. Muito bem. Professor, além da água, dessa substância inorgânica, quais são as outras substâncias inorgânicas importantes para o nosso corpo? São os sais minerais. Os sais minerais são substâncias químicas de natureza inorgânica, originada do reino mineral, o próprio nome já diz, que exercem diversas funções no nosso corpo. São essenciais para todo e qualquer ser vivo, animal, vegetal ou micro-organismo. Essas substâncias minerais, elas são classificadas de acordo com a sua necessidade. Aqueles minerais que nosso corpo necessita em grande quantidade, eu chamo de macrominerais. Macro quer dizer grande quantidade. Meu corpo precisa muito de macro. Quais são eles, professor? Eu vou citar um.
nós temos o cálcio. Eu vou citar outro. Nós temos o fósforo. São vários. Mas o principal, cálcio, fósforo, né? Potássio, são chamados aí de macrominerais, assim como o ferro, nosso corpo precisa em grande quantidade. E os micro? Micro quer dizer pouco. Nós precisamos em uma menor quantidade, porém, não são, como é que eu posso dizer, nós não podemos excluir da nossa alimentação. Precisamos sim, porém em pequenas quantidades. Professor, fala para nós, por gentileza, como é que a gente fornece aí esses minerais para o nosso corpo? Nós fornecemos por meio da alimentação. A água, nós fornecemos por meio da ingestão propriamente dita e por meio dos alimentos. Quando nós comemos determinados alimentos, eles também contêm água, a gente também fornece água. E os sais minerais? Por meio da alimentação. Beleza? Por exemplo, principais fontes de minerais: hortaliças, os vegetais, né? Verduras e legumes. Lembra de aulas anteriores que eu falei? Verdura são vegetais cujo a parte comestível são os frutos, né? Nós vimos também lá a questão dos legumes. As verduras, só uma correçãozinha, são vegetais cuja parte comestível são as folhas. Exemplo, verdura: alface, couve, coentro. E legumes são vegetais cuja parte que a gente come, ou seja, a parte comestível, são os frutos: tomate, pepino e assim por diante. São excelentes fontes naturais de sais minerais. Ô professor, eu não gosto de hortaliça não, eu vou ter deficiência de sais minerais? Depende. Se você não fizer ingestão de outros alimentos, como por exemplo leite. Quem gosta de leite, né? Tem gente que não gosta muito porque é intolerante à lactose, né? Eu vou falar também isso mais adiante. Mas leite é o alimento mais rico em nutrientes, principalmente o leite materno. Fornece aí uma gama enorme de sais minerais. Professor, eu não gosto também de leite não. Ovo. Ovo também fornece um aporte necessário desses nutrientes, né? O cálcio, formação dos ossos, formação do tecido nervoso e etc. O fósforo também, transmissão do impulso nervoso, dentre outras funções. O professor, o ferro evita anemia, está lá no nosso sangue, evitando aí o processo de anemia, fortalecendo nosso corpo. Então, são várias funções que esses minerais desempenham em nosso corpo. Nas próximas aulas, estaremos aprofundando ainda mais este tema. Agora, eu vou deixar para que vocês possam aí refletir com o professor, com a sua professora em sala de aula, sobre o tema abordado. Colocar na prática, professor, na prática isso aí, né? Então, quando o seu filho, né, ou quando você mesmo for se alimentar, você vai observar. Tem que ter hortaliças, fontes de nutrientes, né, na nossa alimentação. Tem que ter frutas, tem que ter legumes e assim por diante. Para que nós estejamos sempre nutridos, para daí então nos tornarmos resistentes à maioria das enfermidades, à maioria das doenças, ok? Professor, qual é a primeira questão que o senhor deixa para que a gente possa trabalhar em sala de aula com o professor ou com a professora? Está aqui no slide. Diz o seguinte: como podemos classificar os compostos químicos presentes nas células dos seres vivos? Então lembra lá, em inorgânico e orgânico, né? Pega essa dica. Segunda questão: água no mundo pode acabar? Lembra que eu já passei um bizu que dá para você aí imaginar, será que a água no mundo ela poderá acabar um dia? Então reflitam, na próxima aula eu aguardo a resposta de vocês. Próxima questão: qual é a importância da água para os seres vivos? E aí? A água é importante porque hidrata o organismo, porque atua na fotossíntese. Então é basicamente por aí a resposta que vocês irão dar. Próxima pergunta: como as plantas se alimentam? Eu falei mais dos animais. E as plantas se alimentam como? Ô, professor, a planta não tem boca, como é que ela se alimenta? É, bem pensado. Vão refletindo aí, discutir com o professor e com a professora de vocês. Próxima pergunta: como os micro-organismos se alimentam? Eu já vou adiantar. Eles se alimentam, na maioria das vezes, parasitando de forma perniciosa. Eita, professor, que nome é esse? Pernicioso, causando danos a outros seres vivos. Porém, tem micro-organismo, que eu também adianto para vocês, que não causa mal a outro ser vivo se alimentando. Ele se alimenta de matéria orgânica em estado de decomposição. Ok? Muito bem, professor. Deu para entender. Agora, por fim, eu gostaria de deixar a seguinte reflexão para vocês, alunos da EJA, Educação e Adultos. Nunca é tarde para aprender. Sempre é tempo de aprender. Deixo para vocês agora a frase de Guimarães Rosa, que diz o seguinte:
O homem nasceu para aprender, tanto quanto a vida lhe permita. No mais, valeu pessoal, por hoje é só!